da terceira série do ensino médio de todo o Paraná. Chegamos, enfim, na nossa aula 101. 101, pessoal, já foram 100 aulas com vocês. Não só eu, né? Vários outros professores que já apareceram por aqui. Se vocês ainda se lembram, eu sou a professora Elisângela e vamos dar aqueles recadinhos importantíssimos sobre a galera que está utilizando o Classroom. Você vai lá, assista a aula da professora, que é feita com muito capricho para vocês, com muito carinho. Façam a aula, acompanhem, façam os exercícios. Aí então você chega na atividade obrigatória, que legal, responde e assim você gera a sua presença. Já se você é aluno não consegue utilizar as plataformas digitais, lembre-se, tem um dia lá no seu colégio que você busca atividade impressa, leva para casa, faz com muita dedicação e tem um dia combinado que você entrega na secretaria, lembra? Então vai lá, gente, é pro bem de vocês. Está acabando, tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Então vamos começar com os nossos objetivos da aula de hoje? Olha lá então, hoje nós vamos sair um pouco da poesia, lembra que nós falamos já do Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca e hoje vamos de redação do Enem, o que vocês acham? Vamos lá então? Nós hoje iremos ler e analisar uma redação do Enem de nota 1000. Vamos relembrar a estrutura dissertativo-argumentativa. Vamos compreender as estratégias argumentativas do texto. Vamos identificar a tese do texto e os seus argumentos. Vamos estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Vamos começar então? E para começar já temos um quiz, olha lá. Você se recorda qual é o tipo de texto exigido na redação do Enem? Nós temos alguns tipos de texto, não é verdade? Mas o Enem exige um. Qual que é esse? É o tipo narrativo, B, descritivo, C, poético ou D, dissertativo, argumentativo. Vai lá, essa é rapidinha, logo, logo voltamos. E aí, qual é o tipo de redação exigida no Enem? Vamos lá? É a dissertativo argumentativo. Lembram disso? Já vamos falar sobre isso. E já vamos começar com a atividade para esquentar aí, né? O que um texto precisa apresentar para que se configure como um texto dissertativo argumentativo? Explique. E aí, o
que um texto, pessoal, vai ter que apresentar para ser considerado esse tipo que é pedido no Enem. Pensa lá um pouquinho, já já voltamos. E aí, lembraram? Vamos relembrar juntos? O que um texto precisa apresentar para se configurar como dissertativo argumentativo? Explique. Ele deve apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E como é um texto para o Enem, nessa conclusão tem que aparecer uma proposta de intervenção, certo? Então vamos lá, a redação nota 1000. Falaremos sobre uma redação nota 1000 do ano de 2017. Vocês lembram qual foi o tema da redação do ano 2017? Olha lá então. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Conseguem lembrar um pouquinho? Vamos continuar então? O que tinha na proposta quando você abria lá o caderno de provas do Enem quando chegava na redação? A proposta era a seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E aí apareciam os textos motivadores para você se embasar e você tinha que fazer então a sua redação. A seguir, nós vamos conhecer a redação nota 1000 do estudante Marcos Vinícius Monteiro de Oliveira, lá do Ceará. Ele é um estudante que alcançou a nota 1000. Na hora da correção, você tem 5 competências, e cada competência dessa vale de 0 a 200 pontos. Então, com certeza, o Marcos Vinícius conseguiu obter 200 pontos em cada competência, por isso que ele obteve a nota máxima, que foi a nota 1000. Vamos conhecer a redação dele? Então, olha lá. Ele começa assim: no Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional.
Ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-o dos que seriam considerados normais pela população. Vamos para a nossa atividade 2. Então, aquele trecho que eu acabei de ler para vocês. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid, de uma separação educacional. Ou seja, uma escola exclusiva para tal público. Quem é tal público? Para o surdo. Segregando-os dos que seriam considerados normais pela população. Qual foi a estratégia utilizada por Marcos Vinícius para introduzir o seu texto? Explique. E aí, ele tinha que começar, o primeiro parágrafo, a introdução, diz que você tem que apresentar o tema. Já tem que se posicionar ali no seu tema. Qual foi, então, a estratégia que o Marcos utilizou? Pensa lá um pouquinho e logo voltamos. E aí, qual será que foi a estratégia que o Marcos Vinícius usou? Vamos lá? Olha lá, ele apresenta ao seu leitor, no caso o avaliador, que vai corrigir a redação, uma informação histórica, demonstrando já de início que ele tem conhecimento sobre o tema que será desenvolvido. Esperto, Marcos, hein? Com certeza abocanhou os 200 pontos aí. Atividade 3. De novo ali aquela parte. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional. Segundo o autor do texto, apesar de o processo de educação de surdos começar no Segundo Reinado, ele não se configura como inclusivo. Qual foi o elemento coesivo utilizado no texto para dar essa ideia de contraste? E aí, qual foi o elemento coesivo que ele usou? Pensa lá um pouquinho, nós já voltamos com a resposta.
E então, qual o elemento coesivo que o estudante utilizou? Vamos lá. Olha lá, ele usa como recurso a conjunção no entanto. Olha ali. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. No entanto, então você sabe que já vai vir uma outra ideia ali, né? Então foi essa a conjunção que o aluno Marcos Vinícius utilizou no texto para defender a ideia dele. Foi uma ideia de contraste, esse no entanto. Chegamos a um quiz. Quais outras conjunções possuem o mesmo valor semântico de no entanto? Quais as outras conjunções significam a mesma coisa que no entanto? Letra A. Porque, pois, porquanto, por isso que, uma vez que, visto como. Letra B. E, nem, também, bem como também, não só, mas também. Letra C. Logo, portanto, assim, então, por isso, por conseguinte. Ou a letra D. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Então, quais dessas opções aqui têm o mesmo valor semântico da conjunção no entanto? Já já voltamos. E então, quais são as outras conjunções que têm o mesmo valor semântico daquela conjunção que nós havíamos falado, a conjunção no entanto? Letra D. Eu poderia falar mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, ok? Vamos continuar então a redação nota 1000 do estudante Marcos Vinícius. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Atividade 4. Baseado no que nós acabamos de ler da redação, normalmente, além de apresentar a temática nos primeiros parágrafos, o autor do texto também apresenta sua tese. Qual foi a tese apresentada por Marcos Vinícius no texto? Vamos lá, pesquisar um pouquinho, logo, logo chegamos com a resposta.
Então, qual foi a tese apresentada pelo estudante? Vamos lá, então? Olha ali. A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação. Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados. Continuando. Sob esse viés, pode-se apontar como um empecilho a implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Isso por ser explicado segundo o sociólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é uma máquina que produz personalidades humanas, o que legitima a ideia de que o preconceito por parte de muitos pais dificulta o acesso à educação pelos surdos. Tal estereótipo está associado a uma possível invalidez da pessoa com deficiência e é procrastinado, infelizmente, desde o período clássico grego, em que deficientes eram deixados para morrer por serem tratados como insignificantes, o que dificulta, ainda hoje, seu pleno desenvolvimento e sua autonomia. Atividade 5. Lá no começo, então, que nós falamos aqui. Sob esse viés, pode-se apontar como empecilho a implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais, a discriminação enraizada em parte da sociedade, inclusive dos próprios responsáveis por essas pessoas com limitação. Isso por ser explicado segundo o sociólogo Talcott Parsons, o qual diz que a família é, continuando, né? Neste trecho, o pronome isso, ele está retomando qual elemento? Letra A, a discriminação enraizada em parte da sociedade. Letra B, empecilho à implementação desse direito, reconhecido por mecanismos legais. Ou letra C. Logo, logo voltamos com a resposta correta. E então, descobriram ali a nossa questão número 5, o pronome isso. Ele está retomando qual? Ele está retomando qual elemento ali do texto? Letra A. Ele está retomando a discriminação enraizada em parte da sociedade. Para ele não repetir de novo isso, ele colocou o pronome demonstrativo isso. Atividade 6. O estudante utilizou a citação do sociólogo Talcott Parsons. Por que ele utilizou um sociólogo, a falar de um sociólogo ali na redação dele? Letra A, para defender os argumentos que o estudante estava defendendo. Letra B,
ele utilizou para dar credibilidade ao seu texto? Ou letra C, ele os utilizou para justificar os argumentos que ele usou no texto? Vamos lá então a resposta correta? Já já voltamos. E então, por que será que o Marcos Vinícius usou a citação do sociólogo? Vamos descobrir? Para dar credibilidade ao texto dele. Quando você coloca no seu texto citações de personalidades, pessoas de renome, dá sim uma riqueza para o seu texto. O avaliador vai olhar com outros olhos. Esse aluno, né, ele lê, ele está trazendo outros nomes aí, então ele quis dar uma credibilidade ao texto dele. Continuando. Além do mais, ressalta-se que o poder público incrementou o acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro ao tornar a Libras uma língua secundária oficial ao incluí-la, no mínimo, à grade curricular pública. Contudo, devido à falta de fiscalização e de políticas públicas ostensivas por parte de algumas gestões, isso não é bem efetivado. Atividade 7. Além do mais, ressalta-se que o poder público incrementou e assim vai. Não vou ler tudo que eu acabei de ler. Então, presta atenção às palavras. Além do mais e contudo. As duas conjunções em destaque no texto, elas dão ideia de quê, pessoal? Quando eu digo além do mais, ela dá a ideia de causa. Quando eu uso lá o contudo, dá a ideia de concessão. Letra B, explicação e adversidade. Letra C, adição e conclusão. Ou letra D, adição e adversidade. Pensa lá um pouquinho e logo voltamos com a resposta correta.
E então, chegaram na resposta correta, vamos conhecê-la? As duas conjunções em destaque, o além do mais e o contudo, elas dão a ideia de adição. Quando ele diz aqui, além do mais, ele quer acrescentar mais uma ideia, então a ideia de adição. E adversidade, porque ele fala aqui toda essa primeira parte, quando chega aqui ele fala, contudo, ou seja, tem, mas, lembra que nós falamos aqui nos slides anteriores? Mas, todavia, entretanto, no entanto. Então, letra D, adição e adversidade. Continuando a redação, então. Afinal, dados estatísticos mostram que o número de brasileiros com deficiência auditiva vem diminuindo tanto em escolas inclusivas ou bilíngues, como em exclusivas, a exemplo daquela criada no Segundo Reinado. Essa situação abjeta está relacionada à inexistência ou à incipiência de professores que dominem a Libras e à carência de aulas proficientes, inclusivas e proativas, o que deveria ser atenuado por meio de uma maior gerência do Estado nesse âmbito escolar. Diante do exposto, cabe às instituições de ensino com proatividade o papel de deliberar acerca dessa limitação em palestras elucidativas por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil, em especial os pais dos surdos, não seja complacente com a cultura de estereótipos e preconceitos difundidos socialmente. Por fim, ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos indiferentes à problemática abordada, com o fito de incentivá-los a profissionalizarem adequadamente os professores, para que todos saibam, no mínimo, o básico de Libras, e a efetivarem o estudo da língua brasileira de sinais por meio da disponibilização de verbas e da criação de políticas públicas convenientes, contrariando a teórica inclusão da primeira escola de surdos brasileira. Chegamos, então, à atividade 8. Qual o termo o estudante utiliza para apontar que o texto está sendo encaminhado para o final? Então, o estudante chegou ali na conclusão dele. Que termo que ele utilizou que nós podemos entender que ele está sendo encaminhado para o final? Pensa lá um pouquinho e logo voltamos com a resposta. E aí, qual palavra será que o aluno usou para indicar que o texto dele estava sendo encaminhado para o final?
Ele utilizou o termo por fim. Na conclusão, ele traz as intervenções para o problema inicial. Ele então apresentou um problema inicial na redação dele e agora, como pede as redações do Enem, você tem que ter uma proposta de intervenção. Olha lá então. Por fim, ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação. E assim continua a proposta de intervenção do aluno, né? E então chegamos ao final da nossa aula sobre redação do Enem. Só lembrando que vocês já tiveram uma aula sobre redação do Enem, que foi explicado como que deve ser, como que vocês devem separar ali o texto de vocês. Hoje nós vamos trabalhar a parte mais gramatical da redação. Então olha lá, nós vimos uma redação nota 1000 de 2017 para verificar as estratégias do autor na escrita do texto. Compreendemos o tema e a tese do texto. Verificamos alguns elementos coesivos que aparecem no texto. O que são os elementos coesivos? É para não deixar aquelas palavras, termos soltos lá no texto. Eles servem para ligar os parágrafos, ligar as frases, as orações. E analisamos alguns tipos de argumentos utilizados pelo estudante nessa redação. Chegamos então ao final da nossa aula. Aguardo vocês na aula 102, falando mais um pouquinho sobre a redação do Enem, ok? Vejo vocês lá. Tchau, tchau!